Olá, caros alunos, mais uma vez é um prazer estar com vocês para esse nosso último encontro da disciplina de Prática 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Meu nome é Alex e iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos. Esta aula vem ao encontro de tudo o que foi exposto nos tópicos anteriores, visto que apresenta e debate a importância de alguns conceitos e práticas que compõem a vida na Terra. Conhecer e compreender com maior profundidade, por exemplo, o modelo socioeconômico a qual estamos condicionados e refletir sobre o papel que desempenhamos no mundo com o qual interagimos tornam-se tarefas fundamentais para estudantes e profissionais, como nós, que temos a possibilidade de acessar instrumentos capazes de nos apoiar no caminho da intervenção no mundo e com as pessoas, principalmente aquelas que não gozam de tais possibilidades. Dessa maneira, a busca pela superação das crises econômicas, ambiental, social e política e a busca pela recriação de uma sociedade que prime pela vida em sua plenitude desponta como exercício primordial para a garantia de nossa permanência no planeta. Sendo assim, caro aluno, o material impresso que você tem em mão objetiva acompanhar no estudo dessa temática. Leia como preferir, procure conhecê-lo bem. Ele será nosso acompanhante durante a nossa disciplina e espero que as articulações que vocês farão crie uma nova realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta. Anote tudo o que tenha dúvida para que posterior, em nossos encontros, façamos um novo condensado sobre esse componente. Estarei lá, à sua disposição. Basta você se fazer presente na hora combinada. Então, vamos começar. Você já ouviu falar que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas? A partir do momento em que nos são colocados questionamentos sobre qualquer tema, é que iniciamos o processo de ação, reflexão, na busca pelas respostas que realmente nos ajudam a resolver nossas indagações e voltar à ação no mundo. Desta forma, para iniciarmos a presente aula, que traz importantes reflexões acerca da possibilidade de repensarmos o mundo em que vivemos, cruzando dois grandes movimentos existentes no cenário mundial, colocando duas perguntas iniciais que irão nortear o debate a partir de agora. São elas: o que é economia? O modelo socioeconômico vigente é a única opção que temos? A partir da pergunta, o que é economia, muitas outras questões emergem quando tocamos neste campo do saber e do fazer humano. Podemos nos perguntar qual a sua importância em sua vida. Esse modelo de desenvolvimento econômico é a única opção que temos? Podemos passar de uma economia da acumulação para uma economia solidária? Quando falamos ou ouvimos a palavra economia, podemos elencar três diferentes significados para explicá-la em concordância com Singer. O primeiro, mais ligado ao comportamento humano e o mais referido é o que aborda a qualidade de uma pessoa estrita ou austera no uso de recursos ou valores. Ou, em outras palavras, uma pessoa que poupa dinheiro, que não desperdiça recursos de nenhuma natureza e que não é mão aberta e, naturalmente, é uma pessoa econômica. O segundo significado é quando utilizamos o mesmo termo para designar uma atividade que visa um ganho pecuniário, ou melhor, um rendimento em dinheiro. Finalmente, o terceiro sentido dado ao termo em questão é quando nos referimos à economia como sendo uma ciência que tem como objeto de estudo a própria atividade econômica. Para qualquer dos significados mencionados, existem diferentes correntes teóricas e um rico debate acumulado em torno da disputa das ciências econômicas, que não serão aprofundados nesse momento, podendo ser buscado em outras fontes bibliográficas. Porém, independentemente da complexidade atribuída ao termo em questão, nosso estudo se assentará na importância da economia
para o entendimento de como se dão as relações de poder em nossa sociedade e como as relações econômicas geralmente prevalecem sobre as demais no atual estágio da humanidade. Para obtermos uma resposta coerente com as nossas inquietações expostas, antes devemos nos colocar como seres que, para estar no mundo em que ele interagir, precisam a todo momento criar maneiras, não somente para garantir a sobrevivência, mas a vida da própria terra. A economia, enquanto manifestação de comportamento, atividade e ciência, pode ser entendida como importante criação humana, na medida em que traz contribuições teórico-práticas sobre como gerenciar e cuidar dos ambientes social, urbano, rural, doméstico, profissional e ecológico, os habitats naturais, tais como os florestais, para que formem um conjunto integrado do planeta. Para que podemos entender com maior propriedade, peço que acompanhe o slide que segue. A origem da palavra economia, eco, oikos, casa, e nomia, nomos, costume, lei, gerir ou ainda administrar, nos fornece os primeiros argumentos para responder à sua importância. Gerir a casa seria a racionalização do trabalho produtivo do ser humano e essa necessidade se deu no momento histórico de desenvolvimento das forças produtivas e do domínio do ser humano sobre a natureza. A economia como construção do homem dá respostas do seu tempo, pois não é uma prática, uma atividade ou ciência imutável, e sim um instrumento de emancipação dos sujeitos. Caros alunos, dessa maneira, consideramos a economia como um conjunto de atividades humanas de produção, distribuição, consumo e acumulação, que tende a criar as condições necessárias para a satisfação de uma pluralidade de necessidade de uma nação como uma tribo. Nesse sentido, a atividade econômica pode ser olhada como sendo coletiva ou individual, apresentando uma divisão social de trabalho em que cada indivíduo desempenha um papel fazendo economia e refletindo economicamente em suas ações e práticas cotidianas. O fato é que, se puxarmos o fio da história, verificamos que a economia vem sofrendo importantes modificações ao longo do tempo, a fim de atender às demandas da sociedade na qual está inserida. Hoje, a grande maioria dos povos e nações é organizada sob a economia capitalista, que tem como pilares a propriedade privada dos bens de produção, máquinas e matérias-primas, e o trabalho assalariado e como a finalidade a produção de mercadorias e a acumulação de riquezas. Para entender melhor a estrutura das empresas capitalistas, vejamos o esquema que segue. A análise da evolução da organização do processo de trabalho, dissociada do paralelismo com a evolução do capitalismo, torna-se em sustentação à medida em que deixa de considerar aspectos fundamentais que vão influenciar diretamente na forma, conteúdo e direção que o processo assume ao longo do tempo. Tais aspectos, ao serem trazidos à tona, poderão melhor explicar os avanços e recuos que a organização da classe dos trabalhadores percorre durante a sua constituição, isto é, a partir da superação das produtores e seus meios de produção, movimentos esses intimamente ligados às variáveis que determinam o próprio desenvolvimento do sistema capitalista de produção. O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca, com a expansão desta entendida com a expressão da diferenciação da divisão social do trabalho. Ocorre também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção. Expropriados passam a ser possuidores de uma única mercadoria. Sua força de trabalho, proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados, simples operadores de instrumentos de produção que não mais lhe pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa, então, levar sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu possuidor a leva livremente ao mercado e vende-a por tempo determinado. Forma única de continuar sobrevivendo. Não se alienia definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de uma mercadoria única, nada mais seria que um escravo, ele próprio, da própria mercadoria. Isso significa que alguém, o comprador, no caso, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de produção proletários. Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria, dinheiro, representado, neste caso, pelo salário. Passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não importa os meios pelos quais seja estabelecido. Não deveria descer a níveis que ameaçem a própria sobrevivência e a reprodução da classe trabalhadora, dada a importância para o capital, que a submete, mas que dela necessita, até mesmo enquanto exército de uma reserva, para continuar sua trajetória de valorização e acumulação. Pelo menos, até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se destacar definitivamente da força de trabalho, embora a substituição do trabalho vivo por trabalho morto seja mais e mais acelerada. A lógica desse sistema vem da eficiência econômica, ou seja, a saturação máxima dos elementos que compõem o ciclo produtivo. Assim posto, o objetivo do empresário é obter o maior retorno possível com o dinheiro empregado. E nesse cálculo, acaba por não considerar inúmeros custos envolvidos na produção. Desta forma, os desequilíbrios ambientais se dão a partir da exploração insustentável da natureza por parte desses empresários que visam obter o maior lucro. Esse e outros subprodutos do modo de produção capitalista são as principais causas das recorrentes crises que atingem o sistema como um todo. Embora sua natureza nem sempre seja de ordem econômica, outro ponto importante do capitalismo é a necessidade da reinvenção para se manter. Ou seja, para que o empresário continue a produzir mais e assim acumule mais riquezas, driblando possíveis crises. Essa reinvenção, que é criar novos produtos e necessidades, encontrou no consumo um importante aliado. O crescente consumo dos produtos industrializados gera novos espaços de atuação para os empresários. E a constante ampliação das necessidades de consumo das pessoas realimenta esse ciclo. A solução encontrada para minimizar a crise do empresário, portanto, é outro foco de instabilidade para o sistema e para a humanidade, como se sintetiza Celso Furtado no slide que veremos a seguir. O que acontecerá se o desenvolvimento econômico para o qual estão sendo mobilizados todos os povos da Terra chega efetivamente a concretizar-se, isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam efetivamente a universar-se? E rebate. A resposta a essa pergunta é clara, sem ambiguidades. Se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem ou, alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado, que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso. O eminente economista brasileiro Celso Furtado, no livro O Mito do Desenvolvimento Econômico, considerava que os países da periferia do sistema capitalista seriam incapazes de reproduzir o padrão de consumo dos países ricos,
pois o padrão de desenvolvimento afluente não seria generalizável para a maioria da população mundial. O que acontecerá se o desenvolvimento econômico para a qual estão sendo mobilizados todos os povos da Terra chegar efetivamente a concretizar-se? Isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegam efetivamente a universar-se? A resposta à pergunta é clara e sem ambiguidade. Se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seria de tal ordem, ou alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado que o sistema econômico mundial entraria em crise. O custo em termos da depredação do mundo físico desse estilo de vida de tal forma elevado que tenta generalizar, levaria inexoravelmente ao colapso da civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência da espécie humana. A ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar de formas de vida dos atuais povos ricos é simplesmente irrealizável. Sabemos agora, de forma irrefutável, que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de similares à economia que formam o atual centro do sistema capitalista. Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. O custo, em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo seria inexoravelmente um colapso para toda a civilização. A ideia de que os povos de menor aquisição podem um dia desfrutar dessa forma de vida é irreversível. Nesse contexto, a proposta de modelo econômico que será apresentada e debatida aqui, chamada de economia solidária, caminha paralela à economia de mercado e busca apresentar saídas racionais, justas socialmente e ambientalmente sustentáveis, perfazendo uma nova construção de economia e de sociedade. O consumo, sob a óptica da economia solidária, por exemplo, busca não somente o prazer do seu ato, mas as suas implicações em todas as suas órbitas pensáveis. Quando eu digo isso, eu digo do social, do ambiental, do cultural e entre outras. E não se finda no momento em que ocorre, mas se dá em toda a cadeia, que envolve desde a concepção do produto ou serviço consumido até a destinação dos resíduos. A economia solidária se apresenta como uma saída à economia de mercado capitalista. Um dos pilares da economia solidária é a solidariedade como valor fundamental entre todos os agentes que consomem e produzem nessa sociedade. Esse tema será desenvolvido no item que segue. Vejamos o slide. Quando pararmos para pensarmos fundamentalmente no significado da palavra solidariedade, nos deparamos com pelo menos dois sentidos diferentes que são atribuídos ao termo. Primeiramente, nos passa pela cabeça que ser solidário significa ser uma pessoa caridosa, altruísta, aquela que individualmente cuida do outro. O segundo sentido atribuído é de que a solidariedade é um valor humano de quem, vivendo em sociedade, possui interesses e responsabilidades que são recíprocas e, por isso, mesmo não se configura com uma ação unilateral, mas com uma interação social. Caros alunos, uma interação social se dá por meio da comunicação entre os sujeitos como forma de trocarem conhecimentos, experiências e assim humanizarem na relação em busca de sua emancipação. Para Freire, a busca pela superação desse modelo econômico, que visa ao lucro sem freios, ao aprofundamento do individualismo, do consumismo e, como o próprio autor bem coloca, do salve-se quem puder, será necessária sem cairmos nos extremos do idealismo, de um lado, e do mecanismo de outro. Para isso, será preciso vivenciar e experimentar o valor da solidariedade, sem a qual não conseguiremos superar o lucro sem controle. Assim posto, podemos concluir
que uma ação solidária que busca a transformação dessa realidade de desigualdades, violências e tantas outras mazelas se dão por meio de interações sociais, que por sua vez são medidas pela comunicação respeitosa entre sujeitos, em que todos têm o direito de e o dever de falar, de ouvir e de ser ouvido. Para superar as relações de poder que desumanizam, Freire teoriza que o diálogo é um encontro dos homens e mulheres, mediatizadores pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu e tu. Se é dizendo a palavra com o que, pronunciando o mundo, os homens e mulheres o transformam, o diálogo se impõe como o caminho pelo qual os homens e mulheres ganham significação enquanto seres humanos. Nesse sentido, para que a solidariedade seja ação concreta no mundo, além da interação que se dá por meio de diálogo, como postula Freire, Signaitz elege outros quatro elementos fundamentais e deverás interessantes para que a ação solidária concretize. Vejamos. A não indiferença. A presença do outro é reconhecida como um fator relevante para a ação solidária. O outro não cai no vazio da indiferença social. Segundo, o outro é reconhecido como ser no mundo e com o mundo, com suas características e histórias próprias, que são respeitadas sem julgamentos. Tal estranheza em um contexto de solidariedade poderá sempre se manifestar sem implicação em guerra entre o sujeito em sua própria interação. E terceiro, o eu se faz sempre disponível a entregar-se, exercendo de maneira autônoma uma erotonomia empática que, no entanto, não o torna escravo do outro, nem elimina a sua identidade, para lhe assegurar essa tal autonomia. A empatia significa um deixar-se levar para o exercício da própria vontade, com relação ao outro e às suas necessidades, tão quanto às suas carências. O aprendizado ou mudança. Ciente de que ninguém sai ileso de uma interação solidária, o eu se distingue pela disponibilidade para o aprendizado com o outro, na medida em que identifica no reconhecimento da diferença enquanto lugar do desconhecido, o espaço do aprendizado possível e, portanto, de mudança. Esse procedimento é o inverso da busca pela conservação do outro, que pode ser traduzida como anulação ou como a redução do outro ao espaço proferido do seu próprio eu. Caros cursistas, até aqui podemos entender como o sistema capitalista se manifesta no mundo, pautado em relação de opressão, competição e alienação, na degradação da natureza e, consequentemente, dos seres humanos que dela fazem parte. No presente tópico, em que brevemente expomos a potência da solidariedade em promover relações fundadas na cooperação e no amor, não no sentido romântico, mas no sentido que denota a aceitação e a coexistência com outros seres vivos, obtemos os primeiros indícios de que seja a proposta da economia solidária, enquanto valorização da diversidade, como base para a elaboração de projetos em comum e da colaboração para torná-los realidade. É também a cultura do respeito ao outro, do acolhimento, da busca de complementaridade, que enriqueçam o que eu sou e tenho, a fim de que, juntos e conscientemente solidários, sejamos mais e melhores do que temos e somos individualmente. A cultura da colaboração solidária é também a cultura do amor. Não caridade, não enamoramento, não paixão intuitiva, mas o fenômeno natural e biológico do amor, estimulados pelas palavras de Marco Arruda em 2006. Caminharemos para o próximo item, que nos fará entender com maior profundidade o que é, de fato, a economia solidária. A partir desse ponto do nosso estudo, adentraremos, de fato, no terreno da economia solidária, focando em algumas das diversas possibilidades que esse movimento nos apresenta, inclusive o de dialogar com a educação ambiental, cruzando temas afins.
Nesse sentido, fica aqui delimitadas algumas perguntas básicas que traçam um caminho para o entendimento do que é, afinal, economia solidária e de onde ela surge. Quais são os seus atores e propostas-chave e quais são os pontos de convergência entre a economia solidária e a educação ambiental. À primeira vista, parece fácil conceituar a economia solidária, já que o fato de ser uma expressão composta permite a dedução imediata do que seja uma economia mais solidária, atribuindo a esta palavra o seu significado mais comum, denominando-se assim como uma economia que se partilha do sofrimento alheio. No entanto, trata-se de duas palavras que contemplam vasta gama de interpretação. Dependendo do contexto sócio-histórico e da linha teórica que conceituam, como vimos, se o caso do termo economia esboçado anteriormente. Assim, o esforço para compreender a economia solidária conceitualmente deve ser empenhado por todos que configuram esse fenômeno. Não deve ser, pois, tão somente a tentativa de entendê-lo sobre uma ótica acadêmica, que possui protocolos próprios, mas a busca pelo entendimento dos elementos constituintes da economia e da solidariedade como forma de compreensão própria da realidade, que é composta por aspectos econômicos, sociais e culturais, dentre outros, como acreditamos nas raízes históricas como um elemento indispensável ao entendimento do significado e da proposta da economia solidária. Então, vamos conhecer um pouco dessa história. Se nos perguntarmos quais são as raízes históricas da economia solidária, podemos dizer, primeiramente, que ela surgiu a partir da percepção a respeito da degradação da vida humana em virtude da exclusão social e econômica gerada pelo capitalismo. O marco de suas maiores manifestações é a Revolução Industrial, em respostas às mazelas geradas por uma estrutura econômica de exclusão de homens e mulheres, do mundo do trabalho, da degradação acelerada do planeta, além de outros males, como foi já discutido nessa aula sobre economia e nas aulas anteriores. Caros alunos, acompanhem o slide. As desigualdades econômicas que geram a degradação do ser humano, a relação de exploração da natureza, vista como recurso que gera impactos de proporções planetárias, a exploração do trabalho infantil e da mulher, e os conflitos étnicos e raciais são temas de diversos movimentos sociais espalhados por todo o mundo e da economia solidária, que tem como uma das principais iniciativas as organizações autogestacionárias, que surgiram principalmente na Europa, seguindo os princípios antagônicos ao sistema capitalista. Assim, a cooperação, a autogestão e a solidariedade entre as pessoas e as organizações para a produção de bens e serviços passam a ser pessimistas dessas iniciativas. Caros cursistas, dessa maneira, a economia solidária ela é entendida aqui como fruto de organização de trabalhadores e trabalhadoras na construção de novas práticas econômicas e sociais, fundadas em relações de colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade de atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de capital em particular. Esta prática de produção e consumo privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social e o desenvolvimento local sustentável e solidário, e tem crescido sobremaneira não apenas no Brasil, mas também em diversos outros países. Há hoje pelo menos 20 mil empreendimentos solidários, organizados na forma de autogestão, envolvendo praticamente 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O sonho de que outro mundo é possível ganha voz e corpo a partir da convenção de diversos movimentos nesse grande movimento social da economia solidária, que visa transformar as relações dos seres humanos entre si e desses com a natureza, unindo variadas experiências que vão ao encontro de um sistema socioeconômico justo, participativo e solidário, por meio de associativismo e da cooperação. Caros alunos, quem são os atores da economia solidária? Como já foi mencionado,
a economia solidária, enquanto movimento social de luta e estratégias de desenvolvimento, visa promover transformações sociais radicais no âmbito das organizações produtivas econômicas, das relações de produção, de comercialização e consumo do próprio conceito de mercado, fazendo surgir uma sociedade que prima pelo ser humano ao invés do capital. Esse movimento ele é formado por 3 segmentos distintos, que por sua vez agregam uma interessante diversidade de atores sociais, tendo na figura dos empreendimentos solidários sua maior expressão. Dessa forma, o autor supra citado constrói a descrição dos segmentos, como representaremos nos slides que vêm. Empreendimentos solidários são organizações coletivas que podem ser suprafamiliares singulares, associações cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, grupos produtivos, entre outras, que podem ser ou não formalizadas juridicamente e que realizam atividades econômicas de produção de bens, prestação de serviços, de créditos, de comercialização ou de consumo solidário. Seus atores ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural que exercem coletivamente a gestão de todos os âmbitos do empreendimento. Segundo, entidades de assessoria ou fomento. São organizações formadas por atores tais como as universidades, as ONGs, as incubadoras, entre outras que apoiam o empreendimento solidários, desenvolvendo ações de capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento e assistência técnica. Ou gestores públicos, que são aqueles que elaboram, executam, implementam, coordenam políticas de economia solidária de prefeituras e governos estaduais. Caros cursistas, tendo noção das origens históricas dos segmentos e atores que dão forma ao movimento da economia solidária, fica aberto o caminho para conhecermos os princípios norteadores das ações e práticas desse movimento. Assim, acreditamos ser possível aprofundar nossas compreensões e reflexões sobre as propostas e possibilidades trazidas pela economia solidária, de um mundo construído sobre as bases da solidariedade, da cooperação e do respeito à natureza. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária, 4 representantes dos movimentos em questões, tem como documento norteador de suas ações a articulação à Carta de Princípios da Economia Solidária, que postula os princípios gerais dos movimentos como sendo os seguintes: a valorização social do trabalho humano, a satisfação plena da necessidade de todos como eixo da criatividade tecnológica e da atividade econômica, o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade, a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza e os valores de cooperação e da solidariedade. Embora pareça pretensioso esgotar tal tema em tão breves explanações, como é o caso desta aula, podemos afirmar que foram apresentados os elementos fundamentais para a compreensão de um movimento social, que, embora majoritariamente apresentado como proposta de sistema econômico, extrapola essa dimensão. A economia solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação racional das necessidades de cada um e de todos os cidadãos da Terra, seguindo um caminho intergeracional de desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida. Tudo o que foi exposto na presente aula sobre o sistema socioeconômico vigente e a proposta da economia solidária, e nas unidades anteriores que versaram sobre a crise planetária, a sustentabilidade e a educação ambiental, nos dá neste momento do trabalho importantes subsídios para evidenciarmos os possíveis pontos comuns entre a economia solidária e a educação ambiental. Esses pontos comuns são possibilidades de concretização de uma sustentabilidade planetária
que não seja somente ambiental, mas econômica e social. Para não correr o risco de reinventar a roda, o presente tópico toma como base o trabalho genial de sobre as convergências e complementariedades da economia solidária e da educação ambiental, em que o autor propõe 5 pontos primordiais. O primeiro, olhar o processo por trás de um produto ou serviço de forma mais prática. Olhar o processo significa levar em consideração a história de um determinado produto até o momento que ele é consumido. No âmbito ambiental, trata-se de observar os impactos ambientais gerados, pegada ecológica. É no ambiente da economia solidária que se observar toda a cadeia de compras de insumo realizada até chegar ao produto final. Segundo, fechar ciclos ambientalmente sustentáveis. Tem como, por exemplo, bastante próximo, o fechamento de ciclo de resíduos orgânicos com a reutilização da matéria orgânica proveniente da cozinha para a produção de compostos. Essa prática é tão possível que há pessoas que fazem composteiras em apartamentos. Fechar os ciclos economicamente solidários nada mais é que evitar o escape de frutos econômicos do trabalho realizado no ciclo produtivo, ou seja, tudo que é produzido pelo empreendimento solidário roda entre eles mesmos, formando as chamadas redes solidárias. Terceiro, política do cotidiano. Tanto a educação ambiental como a economia solidária tornam-se terrenos férteis para as mudanças de práticas cotidianas. Haja vista que, para a transformação do sistema como um todo, será preciso provocar pequenas revoluções dentro de nossa casa, do trabalho, no ambiente e da interação social, entre outros. Nessa direção, este item propõe que as atitudes como se repensar o consumo, o descarte e a produção são formas de transformar o planeta. Quarto, repensar o desenvolvimento, progresso, riqueza e felicidade. Nada mais é que pensar, refletir e agir para rever nossas velhas concepções e atitudes diárias frente à natureza, ao ser humano e aos demais seres vivos, enfim, à vida como um todo. Não são poucos os pontos comuns e as possibilidades de diálogos e práticas pautadas nos pressupostos da educação ambiental e da economia solidária. Mesmo sendo esse encontro ainda incipiente, a partir das ideias expostas, podemos eleger mais temas que se fazem presentes nos cenários de crise e dos movimentos debatidos aqui. Um deles é, talvez, o mais importante para pensarmos e agirmos sobre. É o consumo como necessidade cotidiana e, portanto, prática ontológica. Isso quer dizer que, para que haja vida sobre a Terra, faça necessário consumir. Porém, o sistema capitalista, como já sabemos, faz com que a prática de consumo tenha consequências degradantes, não somente para a natureza, mas também para os seres humanos e para a sociedade. Uma vez que dentro do modelo socioeconômico capitalista, uma minoria consome muito e a grande maioria da população consome pouco ou nada. O consumo torna-se terreno de diferenciação de classes e instrumento de dominação do sistema sobre as pessoas. Para Padilha, a sociedade do consumo apresenta características cada vez menos democráticas, já que os indivíduos e coletividades não consomem de forma igual. Ademais, no contexto capitalista, o consumo também contribui para o processo alienador dos indivíduos com relação à sua prática, na medida que nos educamos ao longo da vida e nos conscientizamos de que somos seres de transformação e não de adaptação. Que por isso mesmo, somos capazes de repensar nossas visões de mundo, nossas práticas e costumes que são insustentáveis do ponto de vista socioambiental. Podemos individualmente ou coletivamente passar de posição de cidadãos consumidores para a posição de consumidores cidadãos, fazendo com o consumo como a prática essencial aos seres humanos, permeie-se de atitudes mais sustentáveis ao planeta. Dessa maneira, cursistas, com muitas pulgas atrás das orelhas e cheios de curiosidades epistemológicas, ou seja, curiosidades que não é ingênua, mas que já permeada de vivências e de experiências.
Dessa maneira, com muitas pulgas atrás da orelha e cheio de curiosidades epistemológicas, ou seja, curiosidade que não é ingênua, mas que já está permeada de vivências e experiências que trazemos de nossa vida, passamos para as considerações finais dessa unidade, entendendo que é necessário aprofundar cada vez mais nossos conhecimentos, compreensões e horários críticos sobre a realidade que nos cerca e do qual somos recriadores e transformadores. Agora é a hora de nossa reflexão, com base nos estudos da aula de hoje, apoiado em seu caderno didático, responda o questionamento que segue no slide, use seu conhecimento de mundo e suas experiências do dia a dia. Volto daqui a pouquinho para o nosso feedback. Com o tema sustentabilidade, o mundo tenta recriar soluções para problemas do dia a dia. Com base em nossos estudos, debata e explique soluções encontradas para diminuir o problema dos volumes do lixo nos grandes centros urbanos. Caros cursistas, imagino que a resposta de todos vocês devem ter partido do princípio que o lixo coletado pode ser processado, isto é, passar por algum tipo de beneficiamento a fim de reduzir custos de transporte e convenientemente sanitários, ambientais. As opções de tratamento de lixo urbano que podem ocorrer de formas associadas são compactação, que reduz o volume inicial dos resíduos em até 1/3, trituração e incineração. Boa opção do ponto de vista sanitário. A incineração, porém, é condenada por acarretar poluição atmosférica. A disposição final do lixo pode ser feita em aterros sanitários e controlados, ou visar a compostagem, que é o aproveitamento do material orgânico para a fabricação de adubo. E a reciclagem, esses dois últimos processos associados, constituem a mais importante forma de recuperação energética. A reciclagem exige uma seleção prévia do material, a fim de que aproveitar os resíduos dos quais ainda se pode obter algum benefício, como é o caso do vidro, do papel e de alguns outros metais. A partir desse ponto, entendendo com um olhar mais crítico a existência da crise pela qual o planeta está passando e conhecendo os caminhos possíveis para a sua superação, podemos reconhecer definitivamente que adquirimos importantes instrumentos para agirmos sobre a realidade presente, como seres capazes de promover transformações na Terra. Aqui, deixamos evidenciadas duas vias possíveis da ação e recriação do mundo, o individual e a coletiva. A primeira se dá a partir da mudança de olhares, práticas e comportamentos cotidianos, que em escala menor contribui para a melhoria da nossa qualidade de vida e do planeta como um todo. A segunda, a coletiva, é quando uma ação baseada na solidariedade, como a entendemos a partir desta aula, nos posicionamos como seres que no mundo e com ele somos capazes de lutar juntos para a superação das questões debatidas nessas aulas, como é o caso do consumismo e do individualismo, que marginalizam grande parcela da população, da ideologia de ter em detrimento do ser, do lucro a qualquer custo, que coloca o capital acima dos homens e as mulheres e da natureza, e enfim, de tudo que desumaniza, como já foi dito anteriormente. Nessa luta, devemos adotar com armas nossos ideais e nossas práticas humanizadoras, e dessa forma seguir em frente, de mãos unidas e olhar reto, rumo ao mundo possível. Grande abraço, agradeço a atenção e estou à disposição de vocês nos fóruns, nas horas e na data combinada. Até breve.